Imaginai acordar em seu próprio funeral, observando seu corpo sem vida, enquanto sua consciência permanece intacta. Pode parecer algo tirado de um conto de ficção. No entanto, na Bíblia, esse tipo de experiência realmente aconteceu. Hoje, vamos explorar o que as Escrituras revelam sobre o exato momento em que cruzamos a linha entre a vida e a morte, incluindo relatos surpreendentes de pessoas que retornaram para contar suas histórias. O que você vai descobrir mudará sua compreensão sobre o último suspiro, o mistério do último suspiro. Desde os primórdios, o momento da morte tem intrigado a humanidade. As Escrituras relatam uma história fascinante em Gênesis 35, 18, quando Raquel, no momento de sua morte, passa por uma experiência extraordinária. O texto diz que, ao partir-se-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni. Esse relato revela algo impressionante. Existe um momento preciso em que a alma se separa do corpo. Jesus, em seu último momento na cruz, também demonstrou consciência dessa separação. Em Lucas 23:46, ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi apenas um último suspiro, mas um ato consciente de entregar sua alma ao Pai. O apóstolo Tiago nos dá mais clareza sobre essa separação, afirmando em Tiago 2:26, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Esta analogia nos ajuda a entender que existe uma distinção clara entre a parte material e a parte espiritual de nosso ser. Não estamos falando de especulações, mas de eventos reais documentados nas Escrituras que nos permitem vislumbrar o que ocorre quando cruzamos o limiar entre a vida e a morte. Os sinais da separação. Você já se perguntou como é possível identificar o momento exato em que a vida deixa o corpo? As Escrituras nos revelam detalhes fascinantes sobre esse instante crucial. Em Gênesis 25:8, o texto diz que Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. A expressão reunido ao seu povo aparece repetidamente na Bíblia, sugerindo que há um momento preciso de transição. O caso de Jacó, em Gênesis 49:33, é ainda mais detalhado. O texto diz que acabou de dar instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Note que a sequência é clara. Primeiro ele termina de falar, depois recolhe os pés, então expira e por fim ocorre a separação final. Em 1 Reis 17:17, quando o filho da viúva de Sarepta morre, o texto diz que sua enfermidade se agravou, tanto que nele não ficou fôlego, sugerindo um processo gradual que culmina no momento exato em que o último suspiro de vida deixa o corpo. Em Atos 5:1-10, com Ananias e Safira, o texto também descreve a morte com precisão. Caiu e expirou. A morte foi instantânea, mas mesmo assim houve uma sequência. Primeiro a queda do corpo, depois a partida do espírito. Em João 19:30, o momento da morte de Jesus é descrito de forma impressionante. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Não foi uma morte passiva, mas um ato deliberado. Jesus manteve o controle até o último momento, escolhendo entregar seu espírito. O relato de Estevão. O relato da morte de Estevão, em Atos 7:59, apresenta outro padrão interessante. Primeiro ele ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. E finalmente, tendo dito isto, adormeceu. Mais uma vez, vemos uma sequência clara de eventos que marcam a transição da vida para a morte. Os sinais físicos que acompanham a morte. Em Eclesiastes 12:3-7, encontramos uma descrição poética e detalhada do processo de envelhecimento e morte. Os guardas da casa tremem, os homens fortes se encurvam, as pernas se encurtam, os dentes cessam.
os olhos escurecem. A passagem continua descrevendo a diminuição dos sentidos, o som do moinho que diminui, a digestão que para e a pessoa se levanta ao som do pássaro, com o sono ficando mais leve. Esses sinais físicos antecedem o momento final, quando o pó volta à terra como o era e o espírito volta a Deus que o deu. Esses relatos nos mostram que a morte não é apenas um evento médico, mas uma transição espiritual profunda, com sinais reconhecíveis que marcam a separação entre corpo e espírito. A experiência de Lázaro, a história mais notável sobre alguém que cruzou a fronteira entre a vida e a morte, é a de Lázaro, em João 11. Lázaro de Betânia foi morto por 4 dias antes de ser trazido de volta à vida, o maior intervalo registrado na Bíblia para uma ressurreição. João 11:17 nos diz que quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Esse detalhe é crucial, pois segundo as crenças judaicas da época, o espírito permanecia próximo ao corpo por 3 dias. Ao ressuscitar Lázaro no 4º dia, Jesus demonstrou um poder além de qualquer explicação natural. Quando Jesus chegou, Marta, a irmã de Lázaro, expressou sua fé dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo diante da decomposição física, Marta compreendia que não havia limites para o poder de Deus sobre a morte. Quando Jesus ordenou que removesse a pedra do sepulcro, Marta se preocupou. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Isso confirma que o corpo de Lázaro estava em decomposição avançada e não havia dúvida sobre sua morte. Quando Jesus chamou Lázaro de volta à vida, o texto nos conta: Lázaro vem para fora. E Lázaro saiu, ainda com as faixas mortuárias. Isso mostra que, embora ele tenha sido trazido de volta à vida, o processo de restauração ainda estava em curso. O mais intrigante é que a Bíblia não registra palavras de Lázaro sobre sua experiência durante aqueles 4 dias. O que ele vivenciou e se ele teve alguma consciência de sua morte permanece um mistério. Mas sua ressurreição, sem dúvida, revela o poder divino sobre a morte. Esses relatos, apesar de terem ocorrido há milhares de anos, continuam a nos desafiar a compreender o que realmente acontece quando cruzamos a fronteira entre a vida e a morte. Eles nos mostram que a morte é mais do que um evento biológico. É um momento de transição espiritual, com sinais claros e profundos que nos ajudam a entender o grande mistério da vida e da morte. A ausência de som pode ser significativa, sugerindo que há aspectos da morte que talvez não devamos ou não possamos compreender enquanto estamos vivos. Em João 12:9-11, aprendemos que muitos judeus não estavam apenas buscando ver Jesus, mas também Lázaro, cuja ressurreição foi tão marcante que os principais sacerdotes decidiram matar não só Jesus, mas também Lázaro, já que muitos, por causa dele, estavam indo e acreditando em Jesus. Essa passagem nos ensina que, embora a morte seja uma realidade definitiva do ponto de vista humano, ela não é um obstáculo para o poder divino. A experiência de Lázaro estabelece um marco único na história bíblica, mostrando que, mesmo após dias de morte física, a restauração da vida é possível. Em outro episódio, a filha de Jairo, relatado em Marcos 5:21-43, revela detalhes específicos sobre o exato momento da transição entre a morte e a vida. Jairo, um dos líderes da sinagoga, implora a Jesus pela vida de sua filha de 12 anos. Quando mensageiros chegam e anunciam que ela já morreu, Jesus responde calmamente: "Não temas, crê somente." Ao chegar à casa de Jairo, Jesus encontra um ambiente de luto, com pessoas chorando e lamentando. Sua reação surpreende a todos quando ele diz: "A menina não está morta, mas dorme." Lucas 8:53 destaca que as pessoas riram de Jesus, sabendo que ela já estava morta.
No momento da ressurreição, Jesus toma a mão da menina e diz: Talita cumi. Menina, eu te digo, levanta-te, e imediatamente ela se levanta e começa a andar. Lucas ainda acrescenta que o espírito dela voltou, o que é uma chave importante para compreender o processo da ressurreição. Primeiro, o espírito retorna, e depois o corpo recupera suas funções. A ordem de Jesus, para que ela fosse alimentada após isso, demonstra a restauração completa, não apenas da vida, mas também das funções corporais. Outro exemplo é a história do jovem de Naim, narrada em Lucas 7:11-17. Esse milagre é distinto porque Jesus age por compaixão, sem que ninguém o tenha pedido. Ao encontrar uma mulher viúva perdendo seu único filho, ele sente compaixão e, ao se aproximar do corpo do jovem, diz: Jovem, eu te digo, levanta-te. O morto imediatamente se senta e começa a falar. A reação da multidão é de temor e louvor a Deus, reconhecendo o poder divino manifestado naquele momento. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta, descrita em 1 Reis 17:17-24, é um dos primeiros relatos bíblicos de restauração da vida. O filho da mulher adoece gravemente até que não haja mais fôlego nele. A mãe, desesperada, questiona o profeta Elias sobre o motivo de sua tragédia. Elias leva o menino ao seu quarto, clama a Deus 3 vezes e finalmente a alma do menino retorna ao corpo e ele revive. Essa história nos ensina sobre a confiança no poder divino, demonstrado não apenas pela restauração física, mas também pela renovação espiritual. O número 3 é significativo nas Escrituras, muitas vezes representando a perfeição ou a completude divina. No caso da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, a petição de Elias por sua alma voltar ao corpo nos oferece uma visão clara sobre a separação entre corpo e alma e como a ressurreição envolve a reintegração desses dois elementos. A confirmação do milagre é dada pela mãe, que reconhece a autoridade divina do profeta. Esse evento no Antigo Testamento estabelece um padrão de ressurreição como um sinal do poder divino sobre a morte, realizado por aqueles com autoridade divina. Um outro exemplo de ressurreição no Antigo Testamento é o filho da mulher sunamita, em 2 Reis 4:18-37. O menino que morre após sofrer um colapso devido ao calor é levado para a cama do profeta Eliseu, onde sua mãe demonstra uma fé inabalável. Eliseu realiza a ressurreição de forma similar ao método de Elias, com oração e contato físico direto com o corpo. Após o segundo momento de oração, o menino espirra 7 vezes e volta à vida. Este milagre é um símbolo de restauração completa. A mãe, ao receber seu filho de volta, prostra-se em adoração, reconhecendo o poder divino manifestado através do profeta. No Novo Testamento, a ressurreição de Dorcas, Atos 9:36-42, é um exemplo notável, sendo a primeira realizada por um apóstolo após a ascensão de Jesus. Dorcas, conhecida por suas boas obras, faleceu e causou grande tristeza na comunidade de Jope. Quando Pedro chega, ele segue um método semelhante ao de Jesus, orando e dizendo: Tabita, levanta-te. Após o milagre, Dorcas senta-se e se apresenta viva à comunidade, o que resulta em muitos crendo no Senhor. Outro exemplo é o caso de Eutico, que ocorreu durante uma reunião comum da igreja primitiva. Atos 20:7-12. Durante o longo sermão de Paulo, Eutico, um jovem, caiu do 3º andar após adormecer. Ao ser levado até Paulo, que afirmou que a alma de Eutico ainda estava nele, o jovem foi restaurado à vida. Após o milagre, Paulo continuou com a reunião, como se nada extraordinário tivesse acontecido, mostrando a tranquilidade e normalidade de seu comportamento, apesar da ressurreição. Aqui está o texto reescrito, mantendo a ideia central. Após o milagre, os primeiros cristãos viam o poder sobre a morte como algo natural na vida da nova aliança.
A conclusão é simples, mas profunda. O jovem foi restaurado à vida, e todos ficaram muito consolados. Notavelmente, não há menção de sequelas ou necessidade de recuperação. A restauração foi total e instantânea. Este exemplo nos mostra que, no Novo Testamento, as ressurreições ocorriam em contextos cotidianos, por meio dos apóstolos, mostrando que o poder de Jesus sobre a morte ainda operava em sua igreja, o tabernáculo terrestre. Em 2 Coríntios 5, 1-8, Paulo apresenta uma analogia profunda sobre nosso corpo e sua relação com o Espírito. Ele compara nosso corpo físico a um tabernáculo, referindo-se à tenda temporária do Antigo Testamento que abrigava a presença divina. O apóstolo também nos lembra da natureza temporária do corpo físico e de sua relação com nossa essência espiritual. Em 1 Coríntios 15, 42-44, Paulo expande essa ideia, mostrando que o corpo semeado em corrupção será ressuscitado incorruptível, em glória, em poder e em uma forma espiritual. Essa transformação do corpo físico para o espiritual não é apenas uma troca, mas uma verdadeira transformação, como Paulo explica em Filipenses 3:21, onde ele afirma que nosso corpo será transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Jesus. O conceito do tabernáculo terrestre ajuda a entender por que, em casos de ressurreições temporárias, como as mencionadas anteriormente, as pessoas eventualmente morreram novamente. Elas retornaram ao corpo mortal, pois a verdadeira transformação ocorre apenas na ressurreição final. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo conecta essa esperança futura à nossa crença na ressurreição. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará aqueles que morreram em Jesus. A compreensão do corpo como um tabernáculo temporário nos ajuda a ver a morte não como um fim, mas como uma transição para algo mais permanente e glorioso. Paulo compartilha em 2 Coríntios 12, 2-4, uma experiência extraordinária sobre a separação entre corpo e espírito, em que ele descreve uma visão de ser arrebatado ao terceiro céu, sem saber se estava no corpo ou fora dele. Em Filipenses 1, 21-23, ele reflete sobre a morte como algo que para ele seria ganho, pois o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Essa perspectiva é moldada pela experiência de Paulo em Damasco, registrada em Atos 9, 3-9, quando ele teve um encontro direto com Jesus ressuscitado. Em 1 Coríntios 15, 35-38, Paulo responde às dúvidas sobre a ressurreição, usando a analogia da semente. Após o milagre, os primeiros cristãos viam o poder sobre a morte como algo natural na vida da nova aliança. A conclusão é simples, mas profunda. O jovem foi restaurado à vida e todos ficaram muito consolados. Notavelmente, não há menção de sequelas ou necessidade de recuperação. A restauração foi total e instantânea. Este exemplo nos mostra que, no Novo Testamento, as ressurreições ocorriam em contextos cotidianos, por meio dos apóstolos, mostrando que o poder de Jesus sobre a morte ainda operava em sua igreja, o tabernáculo terrestre. Em 2 Coríntios 5, 1-8, Paulo apresenta uma analogia profunda sobre nosso corpo e sua relação com o Espírito. Ele compara nosso corpo físico a um tabernáculo, referindo-se à tenda temporária do Antigo Testamento que abrigava a presença divina. O apóstolo também nos lembra da natureza temporária do corpo físico e de sua relação com nossa essência espiritual. Em 1 Coríntios 15, 42-44, Paulo expande essa ideia, mostrando que o corpo semeado em corrupção será ressuscitado incorruptível, em glória, em poder e em uma forma espiritual. Essa transformação do corpo físico para o espiritual não é apenas uma troca, mas uma verdadeira transformação, como Paulo explica em Filipenses 3:21,
onde ele afirma que nosso corpo será transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Jesus. O conceito do tabernáculo terrestre ajuda a entender por que, em casos de ressurreições temporárias, como as mencionadas anteriormente, as pessoas eventualmente morreram novamente. Elas retornaram ao corpo mortal, pois a verdadeira transformação ocorre apenas na ressurreição final. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo conecta essa esperança futura à nossa crença na ressurreição. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus também trará aqueles que morreram em Jesus. A compreensão do corpo como um tabernáculo temporário nos ajuda a ver a morte não como um fim, mas como uma transição para algo mais permanente e glorioso. Paulo compartilha em 2 Coríntios 12, 2 a 4, uma experiência extraordinária sobre a separação entre corpo e espírito, em que ele descreve uma visão de ser arrebatado ao terceiro céu, sem saber se estava no corpo ou fora dele. Em Filipenses 1, 21 a 23, ele reflete sobre a morte como algo que para ele seria ganho, pois o estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Essa perspectiva é moldada pela experiência de Paulo em Damasco, registrada em Atos 9, 3 a 9, quando ele teve um encontro direto com Jesus ressuscitado. Em 1 Coríntios 15, 35 a 38, Paulo responde às dúvidas sobre a ressurreição, usando a analogia da semente. O corpo é como uma semente que deve morrer para dar vida a algo novo. Em Romanos 8, 10 a 11, ele conecta nossa ressurreição futura ao Espírito de Deus que habita em nós, afirmando que, se o Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, também vivificará nossos corpos mortais. Paulo apresenta uma visão equilibrada sobre a morte em 1 Tessalonicenses 4,13, encorajando os cristãos a não se entristecerem como os que não têm esperança. Para ele, a morte é uma transição, não um fim. Em 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele escreve, já próximo do fim de sua vida, que o tempo de sua partida estava próximo, mas que ele havia combatido o bom combate e guardado a fé. No episódio do ladrão na cruz, Lucas 23, 39 a 43, um dos criminosos, ao pedir a Jesus que o lembrasse em seu reino, recebe uma resposta surpreendente: "Hoje estarás comigo no paraíso." Essa resposta revela uma transição imediata após a morte, sem estado intermediário, mesmo sendo um homem com uma morte vergonhosa. O véu do templo se rasga quando Jesus morre, Marcos 15, 37 a 38, simbolizando o acesso direto à presença divina, um novo caminho aberto pela morte de Cristo. Em Hebreus 10, 19 a 20, esse conceito é expandido, indicando que, pelo sangue de Jesus, temos ousadia para entrar no santuário, pois ele nos consagrou através do véu que é sua carne. A promessa feita ao ladrão moribundo estabelece um precedente para todos os que confiam em Cristo. A transição após a morte é imediata e completa, independentemente das circunstâncias do corpo físico. Em Lucas 16, 19 a 30, a história do rico e Lázaro apresenta uma visão única sobre a consciência após a morte. Não se trata de uma simples parábola, mas de uma narrativa que revela detalhes específicos sobre o estado imediato após o falecimento. A história começa com o contraste entre um homem rico que vive em luxo e Lázaro, um mendigo cheio de feridas que jazia à sua porta. A morte chega para ambos, e é aí que a narrativa se torna particularmente reveladora. Jesus descreve a morte de Lázaro, que é levado pelos anjos ao seio de Abraão, sugerindo um transporte imediato e consciente. Em contraste, o rico morre e é sepultado, e enquanto está em tormentos, levanta os olhos. O que torna essa história surpreendente é que ambos permanecem conscientes após a morte. O corpo é como uma semente que deve morrer para dar vida a algo novo.
Em Romanos 8, 10 a 11, ele conecta nossa ressurreição futura ao Espírito de Deus que habita em nós, afirmando que se o Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, também vivificará nossos corpos mortais. Paulo apresenta uma visão equilibrada sobre a morte em 1 Tessalonicenses 4,13, encorajando os cristãos a não se entristecerem como os que não têm esperança. Para ele, a morte é uma transição, não um fim. Em 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele escreve: já próximo do fim de sua vida, que o tempo de sua partida estava próximo, mas que ele havia combatido o bom combate e guardado a fé. No episódio do ladrão na cruz, Lucas 23, 39 a 43, um dos criminosos, ao pedir a Jesus que o lembrasse em seu reino, recebe uma resposta surpreendente: hoje estarás comigo no paraíso. Essa resposta revela uma transição imediata após a morte, sem estado intermediário, mesmo sendo um homem com uma morte vergonhosa. O véu do templo se rasga quando Jesus morre, Marcos 15, 37 a 38, simbolizando o acesso direto à presença divina, um novo caminho aberto pela morte de Cristo. Em Hebreus 10, 19 a 20, esse conceito é expandido, indicando que pelo sangue de Jesus temos ousadia para entrar no santuário, pois ele nos consagrou através do véu, que é sua carne. A promessa feita ao ladrão moribundo estabelece um precedente para todos os que confiam em Cristo. A transição após a morte é imediata e completa, independentemente das circunstâncias do corpo físico. Em Lucas 16, 19 a 30, a história do rico e Lázaro apresenta uma visão única sobre a consciência após a morte. Não se trata de uma simples parábola, mas de uma narrativa que revela detalhes específicos sobre o estado imediato após o falecimento. A história começa com o contraste entre um homem rico que vive em luxo e Lázaro, um mendigo cheio de feridas que jazia à sua porta. A morte chega para ambos, e é aí que a narrativa se torna particularmente reveladora. Jesus descreve a morte de Lázaro, que é levado pelos anjos ao seio de Abraão, sugerindo um transporte imediato e consciente. Em contraste, o rico morre e é sepultado, e enquanto está em tormentos, levanta os olhos. O que torna essa história surpreendente é que ambos permanecem conscientes após a morte. O rico pode ver, sentir, falar e até lembrar, reconhecendo Lázaro à distância, o que mostra que a memória e a capacidade de reconhecimento permanecem. Mais significativo ainda é o diálogo que se segue. O rico pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água para aliviar sua língua, o que demonstra uma forma de sensação física, mesmo após a morte. A resposta de Abraão menciona um grande abismo entre eles, sugerindo uma separação definitiva. O rico, então, se preocupa com seus 5 irmãos ainda vivos, pedindo que Lázaro os avise, o que indica que os mortos mantêm não só a consciência de seu próprio estado, mas também um conhecimento dos que ainda estão vivos. A resposta final de Abraão é significativa. Se não ouviram a Moisés e aos profetas, não acreditarão, nem mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos. Esta declaração conecta as Escrituras à verdadeira compreensão sobre a vida após a morte. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo usa a metáfora do sono para descrever a morte. Ele nos exorta a não nos entristecermos como os que não têm esperança. Essa metáfora aparece frequentemente nas Escrituras. Jesus a usa ao falar de Lázaro em João 11:11, dizendo: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou acordá-lo. Em Atos 7:60, quando Estevão é apedrejado, o texto diz que ele adormeceu. Daniel 12:2 também usa essa metáfora ao falar da ressurreição final. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno.
A ideia de dormir no pó remete ao Gênesis 3:21. Do pó és e ao pó tornarás. O sono aqui sugere um estado temporário, uma pausa na consciência com a expectativa de despertar. Em 1 Coríntios 15:51-53, Paulo explica que todos seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, comparando a ressurreição a um despertar instantâneo. Em João 5:28-29, Jesus afirma que os mortos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, como alguém acordando ao ouvir seu nome. Esse conceito de morte como sono nos ajuda a entender por que os cristãos primitivos chamavam os cemitérios de dormitórios, lugares onde os corpos descansam, esperando o despertar final. Em Eclesiastes 12:7, encontramos a afirmação sobre o destino do espírito. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, estabelecendo uma distinção clara entre o corpo e o espírito. Esse conceito é ilustrado na morte de Jesus, quando ele entrega seu espírito ao Pai, Lucas 23:46, e depois declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. João 19:30. Em Atos 7:59, vemos Estevão seguindo esse exemplo, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso sugere que os primeiros cristãos viam o espírito como algo distinto, retornando a Deus no momento da morte. Hebreus 12:23 fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados, que estão na presença de Deus, indicando uma consciência após a morte. Em Apocalipse 6:9-11, as almas dos mártires clamam a Deus com plena consciência. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo expressa a confiança de que, ao estarmos ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor, sugerindo uma transição imediata do espírito após a morte física. O caso de Samuel, em 1 Samuel 28:13-19, é interessante, pois quando seu espírito aparece, ele demonstra consciência dos eventos passados e capacidade de profetizar sobre o futuro, indicando que o espírito mantém sua identidade e conhecimento. Em 1 Coríntios 15:51-53, Paulo descreve a transformação final que aguarda a humanidade. Em um momento, num abrir e fechar de olhos, na última trombeta, os mortos ressuscitarão e seremos transformados. Essa transformação instantânea é uma mudança permanente, onde o corpo mortal se reveste de imortalidade. Diferente das ressurreições temporárias, esta será uma transformação completa e permanente. Em Filipenses 3:20-21, Paulo fala sobre como o corpo será transformado para ser semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Uma mudança que não é apenas restauradora, mas definitiva. Em 1 João 3:2, encontramos uma visão fascinante sobre o futuro, onde somos prometidos uma transformação que vai além da experiência física, afetando nossa essência mais profunda. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Em Mateus 24:2, a transfiguração de Jesus oferece um vislumbre dessa glória futura, com seu rosto resplandecendo como o sol e suas vestes sendo brilhantes como a luz. Esse evento antecipa a transformação dos justos após a ressurreição. Em Daniel 12:3, uma imagem semelhante é apresentada. Os que forem sábios brilharão como o fulgor do firmamento, e os que ensinarem a justiça, como as estrelas, para todo o sempre. Isso sugere um estado de glória eterna. Em 2 Coríntios 3:18, Paulo revela que essa transformação já começou espiritualmente, à medida que somos moldados de glória em glória, até que a transformação final seja completa. Em Apocalipse 21:1-4, João descreve o nosso destino final ao ver um novo céu e uma nova terra, e a Nova Jerusalém descendo do céu, preparada por Deus como uma noiva para o seu esposo.
Neste lugar, Deus enxugará todas as lágrimas, não haverá mais morte nem dor. Em Hebreus 11:10, lemos que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Esta cidade não é apenas um conceito abstrato, mas um lugar real e permanente, denominado Pátria Celestial, em Hebreus 11:16. Apocalipse 20 e 22 a 23 revela ainda mais detalhes extraordinários. Não vi templo, pois o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina. João também descreve em Apocalipse 22, 1 a 5, o rio da água da vida e a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações, restaurando assim o paraíso perdido de Gênesis. Em João 14, 2 a 3, Jesus fala desse lugar, prometendo preparar-nos uma morada onde Ele estará e onde viveremos com Ele. Esta cidade celestial não é um local de descanso passivo, mas de vida e propósito, como é indicado em Apocalipse 22:3, onde os seus servos o servirão. Em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17, Paulo descreve o grande encontro final. O Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios 15:52, a instantaneidade da transformação é destacada. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A reunião universal que Jesus descreve em Mateus 24:31, onde os anjos reúnem os escolhidos de todos os cantos, mostra a abrangência desse evento. João 5:28 a 29 reforça essa ideia, dizendo que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Cristo e ressuscitarão. Daniel 12:2 descreve esse despertar universal. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Este evento marca um momento decisivo e irreversível na história humana. Em Filipenses 3:21, Paulo fala de uma transformação total do corpo. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A visão final da eternidade em Apocalipse 22, 1 a 5, nos oferece uma imagem sublime, com o rio da vida e a árvore da vida em plena harmonia. As folhas da árvore são para a cura das nações, e a eternidade é um estado de perfeita realização e harmonia. Paulo, em 1 Coríntios 2:9, cita Isaías, dizendo que as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse destino vai além da nossa capacidade atual de compreensão. Apocalipse 21, 4 a 5 promete que Deus fará novas todas as coisas. E Isaías 25, 8 cumpre essa promessa. Trará a morte para sempre. Apocalipse 22, 3 a 5 conclui com uma visão impressionante. Não haverá mais maldição, verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Não haverá mais noite, pois o Senhor os ilumina e reinarão para sempre. Essa revelação final nos mostra que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma existência eterna, onde todas as questões são resolvidas e todas as esperanças realizadas na presença do Deus que venceu a morte.